A man will go down here to eat, and if you'd find a spider in your bowl of soup, you'd want to sue that company or that restaurant. Well, you wouldn't eat that soup, it'd be poison. Homem que vá aqui a este para comer, e se você encontrasse uma aranha em sua tigela de sopa, você ia querer processar essa companhia ou esse restaurante. Ora, você não comeria essa sopa, ela estaria envenenada. You wouldn't take it at all. A big a roach or something boiled up in a bowl of soup. Why, you wouldn't have it at all. It would make you sick to think about it. Você não a tomaria de modo algum? Uma grande barata ou algo cozido em uma tigela de sopa. Ora, você não a tomaria de modo algum. Você ficaria enjoado de pensar nisso. But yet you'll let some bunch of theologians push something down your throat that'll send you 1,000,000 miles from God and gallop over it. When man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God, it's a chain that your soul is hanging over hell with. Contudo, você deixa um bando de teólogos empurrar-lhe algo garganta abaixo que o enviará a 1,000,000 de milhas distante de Deus e engole isso. Quando o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma corrente pela qual sua alma está pendurada sobre o inferno. And as I've said before, a chain is its best at its weakest point. One link to break, that's all you have to do is break one of them, that's all. The rest of them lets loose with it. It's only as strong as its weakest link. E como disse antes, o melhor de uma corrente é estar no seu ponto mais fraco. Se um elo se quebrar, tudo o que se tem de fazer é quebrar um deles. É só isso. O restante dele se solta com isso. É somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Deixem-me contar-lhes algo, que é um antigo provérbio, que o diabo conta sua multidão, mas Deus pesa a sua. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em mais este dia. Que nós possamos valorizar a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos valorizar a palavra que Ele nos tem enviado. Nós encontramos em São Mateus, no capítulo 27, começando no verso 11, Jesus sendo julgado. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Bem, Jesus, ele cumpriu à risca tudo aquilo que estava ordenado para que ele cumprisse. Ele realizou cada obra que ele veio realizar. Ele não saltou nenhuma vírgula. Em Isaías 53, nós encontramos que ele teria que ser assim. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E ali estava acontecendo um julgamento
unilateral. Não havia nenhuma defesa. Não havia ninguém para defendê-lo. Ele estava simplesmente diante de seus algozes acusadores. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Bem, ali estava acontecendo um julgamento, até certo ponto desonesto. Porque deveria ter uma defesa. Não seria um julgamento justo quando alguém é julgado somente perante os seus acusadores. Nós encontramos que o apóstolo São Paulo, quando ele estava diante de Festo, perante o rei Agripa, então no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, no primeiro verso, depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Agora vejam bem, meus irmãos, um julgamento perante ímpios, perante pessoas que não criam no Evangelho, nos ensinos daquele homem que foi julgado um dia perante o governador Pilatos, o presidente, que permaneceu mudo. Agora, São Paulo estava diante do rei Agripa e foi-lhe dada a oportunidade de defesa. Então, é um julgamento, embora não tivesse ali um advogado para defender Paulo, não existisse ali nenhum magistrado, mas ele estava diante de uma oportunidade de falar, de expor aquilo que ele tinha de Deus para as pessoas. Nós vemos isto acontecendo ainda nestes dias. O que farei então de Jesus chamado Cristo? No verso 22, o presidente faz esta pergunta direta. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Jesus estava ali cumprindo todos os requisitos pelos quais ele teria que passar. Uma ovelha muda perante os seus algozes tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Então, meus irmãos, o profeta diz na mensagem que faremos com esse Jesus chamado Cristo. No 29, e a igreja havia rejeitado o seu Messias. Embora houvera ele se identificado tão bem para eles, eles tinham escolhido preferivelmente ficar com a tradição dos anciãos daquele dia, em vez de crerem na palavra ungida, vindicada, que Deus havia lhes prometido vir por centenas de anos.
Vejam bem os nossos últimos acontecimentos. Julgamento unilateral, sem defesa sem oportunidade de defesa. Bem, a igreja cometeu aquele erro. E o profeta diz: é uma das ocasiões mais tristes e uma das ocasiões mais cruciais de toda a história. Foi o erro mais triste que a igreja já cometeu em sua história. Tinha acabado de cometê-lo e agora foi entregue ao presidente, ao Estado. Tanto a igreja como o Estado, porque eles eram um povo escolhido de Deus, chamados para serem servos dele. E a nação era para ser controlada pelas leis de Deus. E a igreja deveria estar sendo controlada pelas leis de Deus, sem necessitar das leis da nação, dos magistrados da nação, para resolver os seus problemas, que diz respeito justamente a problemas que contra a palavra de Deus, que ferem a palavra de Deus, que muitas vezes nem poderia ferir os princípios da nação, mas ferem os princípios da palavra. E a igreja então fez um julgamento precipitado. E a igreja então arrumou as suas defesas, arrumou seus acusadores para acusar sem direito à defesa. E a igreja havia rejeitado o seu Messias, embora houvera ele se identificado tão bem para eles. Eles tinham escolhido preferivelmente ficar com a tradição dos anciãos daquele dia, em vez de crerem na palavra ungida, vindicada, que Deus havia lhes prometido vir por centenas de anos. E o profeta, ao ensinar as crianças sobre a mentira, ele disse: nunca fale uma mentira, porque ela abre a porta para centenas de mentiras. O mais difícil é falar a primeira. E um sábio uma vez disse: uma mentira pronunciada, se você não corrige ela, não acerta, você precisará de 20 mentiras para tentar encobrir aquela mentira. E se você fala 40 mentiras acima daquelas para tentar cobrir aquela. Agora você notou do 30, você notou que também foi profetizado que eles seriam cegados? Eles não conseguiam entender isso e como seriam cegados, mas foram. Cegados para cometer arbitrariedades contra a palavra de Deus. Quando o apóstolo São Paulo, orientando como se deve ser um julgamento na casa de Deus, ele disse: não aceites acusação contra o presbítero sem 2 ou 3 testemunhas. E qual foi a testemunha apresentada? Nenhuma. E a oportunidade de defesa foi concedida? Também não. Agora, eles tinham cometido o grande erro deles. E nesse dia haviam feito a demonstração final disso. E agora estava nas mãos do governo. E agora o governo tinha que fazer sua escolha. As igrejas já o tinham rejeitado, embora Deus havia inteiramente provado que ele era o Messias deles. Meus irmãos, cada dia está diante de nós uma escolha: a verdade ou a mentira, Deus ou o mundo. Você está podendo fazer esta escolha. Escolha! Eu tenho que fazer, você tem que fazer.
está colocado diante. O que é Barrabás hoje? Barrabás hoje é um sistema? Barrabás hoje é um credo? Um credo no lugar da palavra, um sistema no lugar da palavra, porque Cristo é a palavra. São João capítulo 1, no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo é a palavra que foi encarnada, e ali ele foi rejeitado, e ali ele foi desprezado, mas ele cumpriu sua missão. Os acusadores cumpriram a sua missão, e Cristo também cumpriu a sua missão. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, sem ninguém para defendê-lo, sem uma oportunidade de defesa, estava ali Cristo. Não faça seu julgamento unilateral. Você deve, antes de fazer o julgamento, ouvir as duas partes. Assim a Bíblia nos ensina, assim a palavra nos ensina. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. No princípio a verdade era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra se encarnou e foi julgada de uma maneira totalmente errada pela igreja. E novamente a igreja, que deveria fazer a coisa correta, ela fez totalmente errada, fez o seu julgamento. A igreja tendo a forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Cegos, nus, frequentadores de igreja, tendo forma de piedade, mas negando o poder do Espírito Santo, que identifica Jesus Cristo com a sua palavra. Mas como pode um homem afirmar que tem o Espírito Santo e negar a própria palavra, que é o Espírito Santo? Como pode um homem fazer isto? Decida-se. Cada dia Cristo estará colocado diante de você, moça, moço, diante de cada um de nós. Hoje escolheis a quem servireis, mas seja Ele o Senhor. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, te fortaleça e abra os teus olhos para ver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.